Discipulado, como a gente tem conversado já há mais de um ano, quase um ano, perdão, envolve mais ou menos uma das coisas que nós cantamos agora, não é? Entregar dons e talentos ao Senhor, deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, servir ao Senhor. E é interessante, né, que a gente tem conversado nessas últimas mensagens dessa série sobre, que faz parte, né, dessa grande série sobre discipulado, sobre a construção do caráter. Então é a construção do caráter de Cristo em nós. E a gente já falou que essa construção envolve alguns aspectos importantes. Por exemplo, a primeira mensagem, ainda online, foi sobre o amor. Então o Senhor quer trabalhar isso nas nossas vidas, o amor de Deus. Também falamos, obrigado, Caleb. Também falamos sobre, aí já na semana passada, sobre fé. E fé também é uma construção do Senhor nas nossas vidas, não é? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito falado, uma palavra muito falada, porém, na minha percepção, ainda pouco entendida, que é santidade. Não é? E para isso eu queria ler com vocês um texto de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a gente vai ler do verso 1 até o verso 17. A gente está abrindo nossa Bíblia aqui, ou acompanhando no celular, o tablet, e você que está em casa normalmente ainda continua acompanhando, não é? A leitura aí aparecendo para você. Então queria ler com você Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza. Sejam renovados à medida que aprenderem a conhecer seu Criador e se tornarem semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou se é livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros, perdoem quem os ofender, lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em verdade. Sobre santidade, é de que a santidade nos prepara, como eu falei, eu preparo para uma entrevista de emprego, mas no verso 4 vai nos dizer que ela nos prepara para a vida eterna. Olha o que diz o versículo 4. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. A santidade é uma caminhada de alguém que nasceu de novo e que vai nos preparando para
participar da glória de Deus, que vai nos preparando para participar da eternidade, para viver a eternidade com Cristo. Então, ela é importante, ela faz parte do novo nascimento, ela é importante porque ela nos prepara para viver ao lado de Cristo eternamente. Mas deixa eu ainda falar alguma outra verdade aqui sobre santidade. É de que é possível viver uma vida santa, pois a nossa vida está guardada em Deus. Eu queria voltar para o que diz o versículo 3. Pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Gente, e essa palavrinha escondida é uma palavrinha meio que significa guardada, protegida. A nossa vida agora em Cristo, nós podemos ter uma vida de santidade, porque a nossa vida está guardada em Deus. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos abriga nele. Então, não mostra também que não são os nossos méritos totalmente, tem atitudes nossas. Mas o mérito é de Cristo, que quer que nós tenhamos uma vida santa. E por isso Ele nos protege, nos guarda. Nós morremos para a nossa antiga vida, sabe? E agora nós estamos guardados em Cristo Jesus. É possível ter uma vida de santidade, porque a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. Mas ainda mais uma verdade sobre santidade, para compartilhar com todos aqui, é que nós convivemos dia a dia, não tem como escapar disso, com os desejos pecaminosos que já existem dentro de nós. Versículo 5 diz isso. Comecinho do versículo 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão, ou já estão, dentro de vocês. Gente, isso faz parte de dos principais ensinos, de uma das principais doutrinas que a Bíblia nos ensina. É de que nós somos pecadores. E é de que quando Cristo nos salvou, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nos entregamos a Cristo, nós somos libertos da condenação do pecado. Nós já não vamos perder a nossa salvação por conta do pecado. Mas a verdade é de que a presença do pecado ainda permanece conosco até Cristo voltar e glorificar o nosso corpo e o nosso corpo ser perfeito. Paulo está escrevendo para irmãos aqui e está dizendo para esses irmãos de que desejos pecaminosos existem dentro deles. E aí isso está muito associado com a santidade, porque lembra que eu falei do legalismo? E o legalismo é mais ou menos pessoas que querem demonstrar uma santidade de fora para dentro. E aí é mais fácil encobrir isso. Encobre com roupas, encobre com um linguajar bonito, encobrem... Eu já ouvi tantas coisas, tantas besteiras. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, viu, irmãos? Que não é porque eu uso barba não, viu? De verdade mesmo, né? Poderia não usar, mas estava conversando isso com a Elaine, mostrei a Elaine. A gente viu, né, alguém dizendo assim, olha só como é que pode alguém ter uma vida santa com uma barba dessa. Não foi nem se referindo a minha, né? Foi se referindo a ter barba, não é? Então é sério, tem pessoas que conseguem associar isso à santidade, sem contar roupas e determinar até o tipo de roupa. Parece exagero o que eu vou dizer, mas tem pessoas e grupos religiosos que determinam até a metragem da roupa, da saia, da calça, a cor da gravata ou da roupa que se tem que usar, associando isso à santidade. O que nós aprendemos com as Escrituras, que nós aprendemos aqui nesse texto, que nós precisamos começar a fazer morrer, isso faz parte da santidade, as coisas pecaminosas, terrenas, que estão dentro de nós. A mudança verdadeira não é de fora para dentro. A mudança verdadeira são as coisas que estão em nós, o nosso coração pecaminoso, inclinado para fazer coisas erradas. Quando isso é tratado nas nossas vidas e cremos, e o Senhor começa a trabalhar e nos libertar disso, aí sim, vai ser externado isso. E aí sim, a nossa maneira de falar, de vestir, de nos portar, vai ser uma maneira santa, mas porque o Senhor já tratou isso dentro de nós.
se isso for para só encobrir o que existe dentro de nós, esses desejos terrenos, pecaminosos, como o texto está dizendo aqui, só vai criar uma capa, mas não vai tratar como o Senhor quer que realmente seja tratado. Então, quando a gente aprende sobre santidade, a gente então aprende também de que nós convivemos dia a dia com desejos terrenos no nosso coração, com desejos pecaminosos no nosso coração, que nos inclinam para fazer coisas erradas. Essa é a presença do pecado. E aí o Paulo está falando para os irmãos de que eles precisam, como ele diz no verso 5, fazer morrer esse desejo. E aí entra um aspecto da santidade, desse caráter de Deus sendo construído em nós, que é a nossa parte, irmãos, aquilo que nós devemos fazer. E aí, deixa eu falar desses aspectos práticos da santidade. Deixa eu dizer que santidade, ela é um processo, eu comentei isso aqui, de Deus em nossas vidas. É Deus agindo em nós. Mas essa santidade também nos responsabiliza de termos atitudes e ações para termos uma vida santa. Santidade é Deus agindo em nós. Deus é santo e o Deus santo está trabalhando em nós. Mas santidade também envolve um agir nosso, uma ação nossa, em resposta ao que Deus já está fazendo nos nossos corações. Deixa a gente compartilhar alguns versículos. Versículo 1 e versículo 2, por exemplo. Vou voltar para eles aqui. Como é que a gente pode, quais são as atitudes que nós podemos ter para ter uma vida de santidade? Primeiro, é olhar e pensar em Deus. Simples e objetivo. Versículo 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixados nas realidades do alto, onde Cristo está assentado. Versículo 2. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Uma vez eu vi pessoas conversando, eu não cheguei a interagir na conversa, mas estava próximo, e alguém perguntou para alguém muito simples, né? Rapaz, o que esse texto quer dizer? Que era o que é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu fiquei encantado e aprendi muito com a resposta de uma pessoa tão simples, que talvez as pessoas olhando humanamente dizem, não, essa pessoa não vai responder isso não, mas disse assim, rapaz, eu acho que amar a Deus sobre todas as coisas, e é por isso também que eu estou usando isso aqui, é mais ou menos pensar em Deus em todo o tempo. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente pensar em Deus. Eu vou sair ali, eu disse, não, eu vou pensando em Deus. E aí, claro, que a pessoa tinha isso sobre explicar, pensar em Deus, manter os olhos nas realidades do alto. Olhar para o Senhor, olhar para a vontade de Deus, olhar para o desejo de Deus para as nossas vidas, pensar na santidade de Deus, pensar em Deus em tudo que a gente for fazer. O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. E isso é muito importante, porque já naquele tempo, os irmãos que viviam nessa cidade, na cidade de Colossos, que eram os colossenses, estavam tentados a querer olhar para outros caminhos para viverem uma vida cristã longe de Deus. E tinha pessoas que queriam impor uma santidade baseada exatamente em libertinagem e legalismo. Paulo está dizendo, olha, sabe o que consegue? Sabe como vocês vão conseguir entender o que é certo? Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Porque aí quando o legalista chegar para dizer, olha, santidade é isso, você tem que vestir isso, você vai entender com os seus olhos fixos naquilo que vem do Senhor, o que realmente é santidade. Então, o que é santidade? Santidade é olhar e é pensar em Deus o tempo todo, na realidade do alto. Mas em segundo lugar, e envolve um aspecto bem prático. Santidade, meus irmãos, né, ou de que forma nós podemos ser santos, é abrir mão de tudo que nos separa de Deus. Paulo dá uma lista aqui que já nos dá uma ajuda, mas essa lista vai além disso. Vou ler com vocês o versículo 5, aí versículo 8 e versículo 9.
versículo 5 que a gente leu, portanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que vivem dentro de vocês. E aí ele começa a dar uma lista, baseado na realidade dos irmãos lá em Colossos. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Versículo 8. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. E versículo 9. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Na verdade, Paulo está dando uma lista de realidades que aqueles irmãos viviam naquele tempo, e essa lista tem muitas coisas que se enquadram na nossa realidade hoje, mas a gente pode pensar em muito mais coisas, que são coisas terrenas, desejos pecaminosos, que nos afastam do Senhor. E Paulo está falando aqui, dizendo, olha, irmãos, nesse processo de santidade, agora vocês precisam fazer morrer, se afastar, se abster, não desejar mais, ficar distante de todas essas coisas e de coisas que nós vivemos e sabemos que nos afastam do Senhor, que provocam a ira de Deus, que ferem a santidade de Deus. E aí envolve o nosso abrir mão. E aí envolve o nosso dizer não para essas coisas. E essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, todos os dias. Algumas pessoas são mais tentadas em algumas coisas dessas, outras pessoas mais em outras, mas todos nós somos rodeados porque habitam dentro de nós. É a presença ainda do pecado, nessa luta que nós temos de coisas que desagradam ao Senhor. E nós precisamos dia a dia dizer não para isso, confiantes no Senhor, e para isso acontecer é necessário olhar e fixar nossos olhos nas coisas do alto, é necessário confiar no Senhor, é verdade, mas cabe a gente dizer não, dia a dia, para as coisas que nos afastam da presença do Senhor e que não deixam que o caráter do Senhor seja construído em nós. Então, a gente já viu que o que fazer para viver essa vida de santidade, olhar e pensar em Deus. Agora a gente viu que é abrir mão de tudo que nos separa de uma vida de santidade. Mas também só mais uma verdade aqui, irmãos, de tantas que tem. Nós precisamos, para viver uma vida santa, para esse caráter de Deus ser construído em nós, abraçar, ao mesmo tempo que é abrir mão de tudo que nos separa de Deus, nós precisamos abraçar, querer tudo que Deus aprova para as nossas vidas. E como o texto é completo, né? Olha o que diz o versículo 12 até o versículo 16. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se, e aí vem as coisas que nós devemos abraçar e também agir e fazer, de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Sejam, vem mais coisas, compreensivos uns com os outros e perdoem os que os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Nós permitimos que a paz de Cristo governe seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E vem mais coisas para a gente fazer aí nessa vida de santidade. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. Meus irmãos, isso aqui é um conjunto de coisas que o Senhor está nos dando aqui. Dá para a gente pegar e anotar nos bloquinhos, né? Elaine faz isso. Anotar nos bloquinhos, meio assim, e colar. Então, só essa lista aqui do que a gente tem que fazer, ser compassivo, tal, e enfim. Mas deixa eu pensar aqui com vocês, pelo menos algumas coisas desse conjunto de atitudes que agrada a Deus. Primeiro, esse conjunto de atitudes
para mim, é um resumo de muitos ensinos que a Bíblia fala. Por exemplo, aqui Paulo está falando, versículo 12, do fruto do Espírito, que ele já fala em Gálatas. Olha só. Visto que Deus os escolheu para ser povo santo, amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Paulo está falando agora para os irmãos em Colossos um pouco do que ele descreveu lá em Gálatas, né? Sobre o que é o fruto do Espírito. Então, vida de santidade envolve esse exercício do fruto do Espírito na nossa vida. Mas tem mais coisas. Paulo também fala e lembra aqui, se de forma intencional ou não, eu não sei, mas nos lembra o Sermão do Monte, do que o Senhor Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 7. Ele nos lembra isso no versículo 13. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Paulo está falando aqui aspectos de que Jesus já ensinou no Sermão do Monte. Então, fruto do Espírito, a prática do Sermão do Monte que o Senhor Jesus nos ensinou. Uma outra coisa que nós aprendemos, versículo 16, que é aplicar o Evangelho, vai nos ajudar nessa vida de santidade. Aplicar o Evangelho em nossa vida e na vida das pessoas. Verso 16, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Nós conhecemos a mensagem de Cristo, nós pregamos a mensagem de Cristo, como eu estou fazendo agora, como a gente tem escutado em vários lugares, mas essa mensagem que aprendemos, que pregamos, que lemos, que com toda a sua riqueza, eu acho fantástico essa ênfase que o apóstolo Paulo dá, porque ele poderia dizer que a mensagem de Cristo preenche a vida de vocês, mas está dando uma ênfase aqui, dizendo com toda a sua riqueza. É preciosa demais essa mensagem. Preencha a vida de vocês. Paulo está nos ensinando que esse evangelho é o evangelho que precisa ser praticado por nós e também ensinado, porque ele vai dizer logo depois a próxima frase, e ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. A mensagem é preciosa, a mensagem é rica, a mensagem preenche a nossa vida. A consequência é que a mensagem causa sabedoria para a nossa vida, para que a gente possa ensinar e aconselhar os outros com toda sabedoria. E aí faz parte da santidade também, aplicar o evangelho à nossa vida e ensinar esse evangelho para a vida das pessoas. E o outro aspecto que Paulo fala, que a Bíblia nos ensina, é do culto público. É o que nós estamos fazendo aqui agora. O culto coletivo, ainda no versículo 16, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Essa semana eu ouvi de uma pessoa que, por motivos que a pessoa disse que tem, que não justificam, mas dá para entender. Não, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu sei quem é Deus. A pessoa disse várias coisas, mas disse algo, mas eu não quero mais fazer parte de nenhuma igreja. E assim como eu ouvi dessa pessoa, existe muita gente, talvez tenha pessoas que estão nos assistindo agora ou que vão assistir depois, que tem esse sentimento, que o coração por algum motivo está ferido de alguma maneira com a igreja que participou, enfim, com alguma situação. E eu disse, olha, eu me comprometo a orar por você, mas eu preciso te dizer de que a vida cristã não está completa se não se faz parte do culto público, de se reunir com pessoas. Nós vivemos um momento difícil, onde nós passamos muito tempo separados por uma circunstância. Mas isso não tira a vontade de Deus em todos os tempos, que um dia vai ser plena no céu, onde vai ser a reunião de todas as pessoas, de todas as épocas. É de que as pessoas se reúnam para fazer isso aqui também, para cantar a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. E os salmos, eu penso, o que é os salmos? Não, os salmos são os salmos mesmos que eles cantavam. Os hinos são as canções parecidas com as que nós cantamos aqui. E os cânticos espirituais, eu tenho entendido de que são as ministrações que os irmãos já faziam naquela época, seja
de forma cantada, cantando, ou mesmo falando, mas ensinando as pessoas. Mas isso precisa acontecer, e precisa acontecer num culto público. As pessoas podem ser pessoas bondosas, devem ser, como está nos ensinando aqui. Podemos nos abster dessas imoralidades que está se falando aqui. Tem pessoas, a pessoa que falou comigo disse, não, olha, não tenho uma vida, minha vida tenho tentado viver correta, reconheço a graça de Deus, tenho meus pecados. Não, estava tudo certo, mas quando chegou nessa última parte, mas não quero mais fazer parte desse momento aqui, esse momento que eu estou vivendo com os meus irmãos aqui na Igreja Batista Videira, você que está na sua casa também, enfim, fica incompleto. Nós vamos sempre precisar nos reunir para entoar ao Senhor salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Isso é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Isso é o caráter de Deus sendo formado em nós. A conclusão, e eu quero concluir com isso, se quiser Caleb já pode chegar aqui. Eu só vou ler a frase do próprio Paulo, irmãos, que já está muito claro aqui no texto. A conclusão é da própria Bíblia, é do próprio apóstolo Paulo, versículo 17. Em tudo que fizerem ou disserem, em tudo, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Então que o Senhor construa nos nossos corações o seu caráter, que o Senhor construa nas nossas vidas, sabe, o seu caráter, para que nós possamos ter a santidade correta, a santidade que o Senhor quer que realmente estejamos, tá bom?